Bem-vindos ao podcast Conversa com o Doutor, um espaço que vamos abordar os aspectos da medicina com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olá e bem-vindos à série de episódios Ritmo da Vida, Harmonize a sua saúde com o coração. Eu sou o Dr. Gilmar Reis, a sua conexão com o mundo da medicina baseada em evidências e estratégias de bem-estar visando a qualidade de vida. Com uma carreira dedicada à medicina, à pesquisa científica e ao ensino médico na PUC Minas e na McMaster University no Canadá, trago para vocês dados confiáveis e avanços da ciência que impactam diretamente a sua saúde e o seu bem-estar. Nessa jornada que estamos prestes a começar, exploraremos as complexidades do sistema cardiovascular, desvendando mitos e compartilhando conhecimentos fundamentados pela literatura médica mais atualizada, com dicas práticas para o seu dia a dia. Hoje abordaremos o tema Entendendo a Saúde Cardiovascular. Esse tema ele é muito importante, haja visto que a mortalidade nos países ocidentais chega a quase 60% em se tratando de problemas cardiovasculares. Vamos começar destrinchando um pouco esta questão e explicando sobre a anatomia e fisiologia do coração. É muito importante esse órgão porque ele funciona praticamente toda uma vida, bombeando sangue, nutrientes e oxigênio para todos os órgãos que nós temos. O coração, ele possui 4 cavidades. Ele possui os átrios, que são as câmaras que recebem o sangue, seja da circulação sistêmica, seja da circulação pulmonar, e ele possui os ventrículos, que são as bombas propriamente ditas. O ventrículo direito bombeia o sangue para o pulmão e o ventrículo esquerdo bombeia o sangue para a circulação sistêmica. São 2 circulações muito diferentes, a começar pelas pressões envolvidas dentro de cada um desses sistemas. A circulação pulmonar, a pressão média é em torno de 10 a 15 milímetros de mercúrio em pessoas normais, ao passo que na circulação sistêmica, a pressão média dentro dos vasos ela é 6 a 7 vezes superior à pressão no sistema pulmonar, ou seja, entre 100 e 120 milímetros de mercúrio. Daí uma grande importância esses conhecimentos, porque estas câmaras e o sistema cardiovascular, eles se adaptam, obviamente, baseado também na resistência ao bombeamento que é resultante, né, de uma série de mecanismos que acontecem no nosso organismo, né? Por isso que a parede do ventrículo esquerdo ela é muito mais grossa do que a do ventrículo direito. O ventrículo esquerdo ele é adaptado para sofrer amplas variações da pressão arterial. Já o ventrículo direito ele é adaptado para receber uma ampla variação de volume. Entretanto, ele não tolera variações significativas da pressão arterial. Daí a importância do ventrículo esquerdo ser muito mais forte, mais espesso, ter uma musculatura mais pujante do que o ventrículo direito, exatamente para bombear o sangue para todo o corpo humano. O nosso coração começa os primeiros batimentos por volta da 10ª semana de vida, quando nós estamos ainda no útero, ou até algumas semanas antes, e só vai findar quando nós falecermos. E a vida média do cidadão brasileiro hoje ela é em torno de 80 a 84 anos, ou seja, uma bomba que começa a funcionar por volta da 10ª semana de gestação e persiste com um funcionamento exemplar por mais de 80 anos. O coração ele tem essas 4 cavidades e possuem separações entre as cavidades, seja do átrio para o ventrículo, seja do ventrículo para os vasos pulmonar e aorta. E aí nós temos as chamadas válvulas cardíacas, que são estruturas que ela garante que o fluxo de sangue se dá numa única direção. Ou seja, quando ele vai do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para a artéria pulmonar,
ele chega ao ventrículo esquerdo, no átrio esquerdo, através das veias pulmonares, chega ao átrio esquerdo, passa pela válvula mitral e é bombeado para a circulação sistêmica, passando pela válvula aórtica. São válvulas muito importantes e elas possuem uma função primordial na manutenção da fisiologia cardíaca. Problemas nessas válvulas geram repercussões importantes e no Brasil é uma causa importante, inclusive, de cirurgias cardíacas. Temos também as artérias coronárias, que são muito importantes porque elas é que levam os nutrientes e o oxigênio para o músculo cardíaco. Essas artérias, elas são de grande importância médica, uma vez que elas são muito, o calibre é muito pequeno, geralmente 2 a 4 milímetros, as artérias maiores, e as artérias menores, que penetram a musculatura cardíaca, têm até mesmo menos de 1 milímetro de diâmetro. Então, qualquer alteração nesse vaso, qualquer obstrução, depósito de gorduras, de colesterol, a placa aterosclerótica, dentro de um vaso que possui um diâmetro de 2,5, 3 milímetros de mercúrio, pode ser uma repercussão significativa. E daí é que vem o infarto agudo do miocárdio, que no Brasil está se aproximando hoje de 2 milhões de pessoas apresentando essa condição aguda anualmente. A circulação sanguínea, ela também é muito importante, porque nós temos a circulação pulmonar e temos a circulação sistêmica. Quando o sangue chega dos órgãos e chega do lado direito do coração, esse sangue já foi retirado nutrientes, já foi retirado o oxigênio e ele possui alguns metabólitos, que são produtos do metabolismo. Esse sangue, ele entra no átrio direito, vai para o ventrículo direito, é bombeado para o pulmão, e aí nós temos a primeira grande importância da circulação pulmonar, porque ela fornece o sangue não oxigenado e ele é oxigenado a nível dos pulmões. Esse sangue, então, vai para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e aí ele é bombeado para o organismo, para levar oxigênio para todos os órgãos e tecidos do nosso organismo. Então, são estruturas de grande importância. O bombeamento cardíaco, nós temos uma contração e um relaxamento. A contração nós chamamos de sístole, o relaxamento nós chamamos de diástole. E isso é crucial porque mantém um fluxo de sangue de uma maneira constante e eficiente. Por exemplo, num adulto normal, nós temos a cada bombeamento em torno de 70 ml de sangue que flui para a aorta. Ao passo que, se nós computarmos durante 1 minuto, nós teremos em torno de 5 litros de sangue circulando na circulação sistêmica. Como o sistema cardiovascular ele é um sistema fechado, se eu circulo 5 litros de sangue na circulação sistêmica, arterial, eu vou circular 5 litros de sangue na circulação pulmonar também. Então, é muito importante esse entendimento, porque muitos dos problemas que ocorrem nas doenças cardiovasculares têm a ver com alterações nesse bombeamento. E isso é um indicador da saúde do coração, porque se o coração ele não consegue manter esse bombeamento e aumentar esse bombeamento à medida que nós temos demandas metabólicas, e demandas metabólicas nós temos que entender atividade física, Então, quanto mais eu faço uma atividade física, maior é a quantidade de sangue por minuto que eu vou precisar levar para aqueles órgãos e tecidos que estão sujeitos ao estresse metabólico. Então, durante uma corrida, por exemplo, nós temos que aumentar o nosso débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que flui durante 1 minuto na nossa circulação. Precisamos aumentar 1, 2, 3, chegando até 5, 6 vezes nos jogadores de futebol profissional, onde eles têm todo um sistema cardiovascular que foi adaptado ao longo de meses e até anos
para suportar grandes volumes e bombear grande quantidade de sangue, devido à grande necessidade metabólica que é submetida durante determinadas atividades, como, por exemplo, uma corrida durante um lançamento de bola para um atacante, por exemplo. Então, é muito importante nós entendermos isso. Uma outra questão importante no sistema cardiovascular é a pressão arterial e como ela se comporta diante das situações de exigência desse sistema. A pressão arterial, ela possui um equilíbrio e esse equilíbrio mantém a nossa fisiologia normal, que é a pressão em 12/8 que nós conhecemos. Como eu já disse, na circulação pulmonar, a pressão ela é em torno de 5 a 6 vezes menor do que isso, tanto na sistólica quanto na diastólica. O ciclo cardíaco, que é cada batimento completo que o coração tem, ele tem um momento que ele está empurrando o sangue para a circulação sistêmica e um momento que ele está relaxado, recebendo o sangue da circulação pulmonar. Isso se tratando de ventrículo esquerdo. E isso é muito importante nós entendermos, porque quaisquer variações que possam ocasionar o aumento da pressão arterial vai passar a exigir mais e mais do nosso coração. E essas exigências vão levar a alterações estruturais no nosso coração, que podem levar a importantes repercussões médicas, como nós vamos ver mais para frente neste e em outros podcasts. Da mesma forma, quando nós fazemos uma atividade física, o nosso coração acelera. Quando nós estamos assistindo televisão, o nosso coração está com os batimentos mais reduzidos. Então, essa regulação do ritmo cardíaco, ela é muito importante, porque eu preciso não somente aumentar a frequência de batimentos para jogar mais sangue e assim aumentar o débito cardíaco, mas também eu preciso fazer isso de uma forma consciente e dentro de um timing correto. Por exemplo, quando os átrios contraem, o ventrículo não pode contrair, senão eu vou perder a eficiência desta contração atrial, colocando mais sangue dentro dos ventrículos. Então, existe um sincronismo que, através do eletrocardiograma, o médico consegue perceber isso e a gente consegue, então, fazer uma otimização da função e do trabalho cardíaco, né? Nós sabemos hoje que a bomba cardíaca é uma das bombas mais eficientes que existem, né? E essa eficiência ela depende de um intrincado mecanismo que envolve o ritmo cardíaco, a pressão arterial, a força de contração e a interação metabólica e com os hormônios que circulam, e tudo isso vai fazer um movimento no coração que vai levar uma maior ou menor contração, maior ou menor relaxamento, um aumento da frequência cardíaca ou uma redução da frequência cardíaca. Em todos esses pontos, eu posso ter problemas importantes na área cardiovascular. O coração, através dos vasos sanguíneos, faz uma interconexão fantástica com todos os nossos órgãos. Né? Esses 5 litros de sangue que são bombeados em repouso a cada minuto, eles percorrem cada vaso sanguíneo que nós temos, cada capilar que nós temos. E isso é um negócio fantástico e impressionante, né? Portanto, o coração está ligado a diversos órgãos e sistemas. E essa interconexão, muitas vezes, ela acaba por gerar problemas, uma vez que, dependendo das alterações nesta conexão e nesta conversa do coração com os órgãos, com o sistema endócrino, com o sistema nervoso, digestivo, renal, hepático, muscular, pulmonar e outros, né? Esta comunicação pode ser de uma maneira inadequada. Por exemplo, nós temos um hormônio que chama adrenalina, que todos nós conhecemos. Quando nós tomamos um susto, né, o nosso coração começa a bater forte, rápido, a gente sente como se o coração estivesse batendo na garganta, né, que é o popular que a gente fala, olha, meu coração está batendo na garganta. Isso, na verdade, é uma descarga de adrenalina
muito grande que acontece, né? E isso afeta a função cardíaca. Dependendo dos problemas que os pacientes podem ter, né? Essa descarga adrenérgica pode gerar problemas, ao invés de gerar um preparo do organismo diante daquele estresse agudo que ele está sofrendo. Bom, então nós passamos aqui sobre a parte anatômica do coração e agora vamos falar um pouquinho, né, sobre os fundamentos da saúde cardíaca, né, que é muito importante. Então, todo mundo, quando vai no consultório, pergunta para a gente o que é um coração saudável, né? Esta é uma definição que é difícil da gente falar, mas eu vou abordar alguns pontos aqui que vai ajudar vocês a entender melhor a questão da saúde cardiovascular, da saúde cardíaca, né? Essa definição ela é muito abrangente, porque isso envolve não só os aspectos físicos, a ausência de problemas clinicamente identificados, uma presença de uma circulação sanguínea eficiente, adequada e adaptada, uma musculatura cardíaca que responde às demandas que nós fazemos no dia a dia e a ausência de sintomas. Ou seja, são vários quesitos que juntos nós vamos juntando como se fosse um quebra-cabeças e a gente define como saúde cardiovascular. Alguns indicadores são simples e fáceis e todos vocês deveriam periodicamente fazer essas avaliações. Por exemplo, a pressão arterial. Todos nós devemos aferir a nossa pressão arterial pelo menos 2 vezes por ano. Hoje é muito simples, os equipamentos não são onerosos, você tem disponível em praticamente todos os equipamentos públicos e privados de saúde, todos os consultórios médicos, você pode comprar esses equipamentos nas farmácias. Muitas comunidades têm 1 ou 2 equipamentos e servem toda a comunidade. Então, hoje, a aferição da pressão arterial é algo muito fácil e muito simples. E só para vocês terem uma ideia da importância da aferição da pressão arterial, cada elevação de 1 milímetro de pressão arterial acima dos valores normais carrega um risco de infarto e de derrame significativo comparado com os níveis normais. Nós sabemos que se nós reduzirmos, aumentarmos em 20% o nível de pressão arterial normal numa população, nós vamos reduzir em torno de 15% a mortalidade devido a doenças cardiovasculares. Então, uma ação tão simples quanto a aferição da pressão arterial gera um impacto na redução de complicações cardiovasculares fantásticos. Além disso, nós podemos também aferir o nosso colesterol. O colesterol ele está intimamente associado à formação da aterosclerose, que são os entupimentos de gordura nas artérias, que é a principal causa do infarto, a principal causa do AVC, do acidente vascular cerebral, né? E uma importante causa de obstrução dos vasos que irrigam as pernas. E isso é muito importante, porque nós podemos aferir o colesterol, aferir a glicose, nós podemos também verificar a capacidade de atividade física das pessoas, né? Então, se você consegue fazer atividade física com esforço progressivo e não está sentindo nada, é claro que isso traz um prognóstico muito melhor do que se você começar a exercitar e sentir uma dor no peito, sentir um cansaço desproporcional, principalmente se você compara com seus amigos, os seus colegas, né? Eles conseguem fazer aquela atividade e você não consegue. E você tem a mesma idade, mais ou menos o mesmo peso, vocês fazem as mesmas atividades. Então, quando começa a ter essa diferença, quando começa a destoar essa característica, é importante que vocês procurem uma avaliação médica para poder entender se está havendo alguma alteração com seu sistema cardiovascular. A questão da recuperação rápida, né? Quando nós fazemos uma atividade física, meu coração vai acelerar muito, né?
E também, quando eu interrompo essa atividade, ele vai rapidamente retornar ao que era antes, geralmente uns 2 a 5 minutos após a interrupção dessa atividade. Se você percebe que essa taquicardia, né, essa frequência inadequada persiste por 10, 20 minutos após a interrupção do exercício, pode ser que pode ser um indicador de algum problema na esfera cardiovascular. E, além do mais, nós temos também uma interação muito grande do sistema cardiovascular com a nossa mente, com as nossas emoções. Então, se a gente está ansioso, se estamos nervosos, se estamos com depressão, se estamos passando por um problema pessoal momentâneo, estes problemas podem não somente alterar o estresse cardiovascular, mas eles podem também liberar substâncias no organismo que vão gerar um incremento do estresse cardiovascular, podendo gerar um ciclo vicioso e trazer consequências para a sua saúde cardiovascular. Então, é muito importante também entendermos que as nossas emoções, os nossos problemas pessoais afetam de uma forma importante a nossa saúde cardiovascular. E é muito importante, quando nós falamos de saúde cardiovascular, de prevenção, nós estamos falando como se estivéssemos fazendo uma poupança o tempo inteiro. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde cardiovascular ao longo da vida. Não é algo que eu vou fazer só no momento que eu quero fazer uma avaliação médica para ver se eu estou bem. Isso tem que ser um estilo de vida, tem que ser uma proposta que você siga no seu dia a dia e nas suas atividades habituais em todas as fases da sua vida, seja na adolescência, seja no adulto, seja na senilidade. Este equilíbrio ele também é mantido com essas situações que eu falei, mas também nós temos a dieta e temos a nutrição, que vai ser um motivo especial de um podcast mais para frente. Mas é muito importante você saber que a dieta precisa ser equilibrada, rica em frutas, vegetais, rica em grãos integrais e baixa em gorduras saturadas, gordura trans e também cuidar muito dos alimentos, dos hortifrutis granjeiros. Nós sabemos que quando nós ingerimos, considerando frutas, grãos e hortifruti granjeiros, quando nós ingerimos acima de 350 gramas por dia, nós reduzimos em 30% a chance de ter infarto e de ter acidente vascular cerebral. Daí a grande importância que tem a nutrição e a dieta como manter a saúde e o bem-estar cardiovascular. Atrelado à dieta e à nutrição adequada, nós temos a atividade física. Não é? Será outro motivo de podcast mais para frente. A atividade física deve ser regular, constante, e não é aquela caminhada onde nós estamos olhando e conversando com as pessoas. Nós precisamos fazer uma caminhada onde nós vamos cansar um pouco, vamos suar, né? Você vai sentir que está tendo uma sudorese leve, né? Que é o grau de atividade física necessário para poder reduzir os riscos cardiovasculares. Se você faz pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, já é o suficiente para reduzir de uma forma significativa o seu risco de ter problemas cardíacos no futuro. O gerenciamento do estresse e da saúde mental é uma maneira que você pode também lançar a mão para você controlar a sua saúde cardiovascular. Então, você precisa aliviar um pouco o estresse do dia a dia, fazer técnicas de relaxamento, né? Ter hobbies, atividades recreativas. Nós precisamos dar um alívio para o nosso organismo, né? E esse alívio mental, ele reflete em praticamente todos os órgãos e sistemas. É muito importante, né, você entender que o estresse crônico, ele é um dos fatores de risco hoje considerados importantes para problemas cardíacos. E daí a importância de você ter um bom equilíbrio mental e emocional, porque, afinal de contas, sem esse equilíbrio, nós vamos ter problemas em diversos órgãos e sistemas. Também a qualidade do sono é muito importante.
não é? Você precisa ter uma quantidade de sono adequada, você precisa se preparar para dormir, você precisa pesquisar quando o sono não é adequado, o que está acontecendo, porque, por exemplo, distúrbios do sono podem ser uma das causas de dificuldade do controle da pressão arterial. E daí é muito importante você se preocupar em ter um bom sono, um sono adequado e um sono saudável. E nós vamos abordar isso em breve. Nós temos alguns fatores de risco que são considerados os fatores de risco clássicos, que além da hereditariedade, que é um fator de risco que nós não conseguimos modificar, né? Eu não tenho hoje, com os instrumentos terapêuticos que nós temos, ainda não é possível nós modificarmos geneticamente e reduzirmos a carga de eventos cardiovasculares por alterações genéticas. Mas nós podemos interferir em uma série de outros fatores que são chamados os fatores de risco modificáveis. Cada um desses fatores nós vamos abordar futuramente em um podcast. Nós temos a pressão arterial, né? Porque essa pressão alta, com o tempo, ela vai danificar os vasos, vai danificar as artérias, vai levar a um risco aumentado de formação de placas ateroscleróticas. O coração ele vai ficar muito sobrecarregado e pode não dar conta, né, desse nível de pressão arterial elevado durante anos a fio. E aí é muito importante que a gente entenda isso. Por quê? A hipertensão arterial ela é uma doença silenciosa. Ela acomete mais da metade da população sem causar nenhum sintoma. E você só vai saber se está hipertenso ou não se você faz aferições periódicas da pressão arterial. Então, um método muito simples e eficaz que pode reduzir em muito o risco cardiovascular, não somente de uma população, mas o seu propriamente dito. O colesterol é um outro ponto muito importante, né? Nós sabemos hoje que existem alimentos ricos em colesterol e o colesterol ele está intimamente associado à formação das placas de aterosclerose, que é a principal causa do infarto. Nós temos vários subtipos de colesterol, mas eu vou frisar dois deles, que é muito conhecido. Nós temos o LDL colesterol, que é o colesterol chamado ruim, e nós temos o colesterol chamado bom, que é o HDL colesterol. O HDL colesterol, ele atua indo nas placas que estão nos vasos e pegando o colesterol dessas placas e levando para o fígado para ser eliminado. Ele é como se fosse aquele sistema que vai pegando o lixo, né, das ruas e vai levando para ser tratado. Já o colesterol LDL, que é o mau colesterol, ele faz exatamente o contrário. Ele pega dos alimentos que são absorvidos e passam pelo fígado, ele pega o colesterol e ele leva esse colesterol que acaba sendo depositado nos vasos. Esse colesterol oxida e essa oxidação do colesterol, do LDL colesterol, ela é extremamente lesiva para os vasos sanguíneos e para a região subendotelial, que é aquela membrana que cobre os vasos sanguíneos e protege de ter a coagulação dentro dos vasos. Então, esta oxidação do LDL colesterol é que leva, em última análise, à formação da placa aterosclerótica. E isso acontece desde a segunda década de vida e vai perdurando por toda a vida. Em algumas pessoas, isso acelera de tal forma e vem manifestar o infarto agudo do miocárdio, a angina pectoris e todos os problemas que levam à ponte de safena, angioplastias de uma boa parcela da nossa população. Quando nós temos um estilo de vida adequado, a gente faz um reequilíbrio entre o LDL e o HDL. A atividade física, ela aumenta o HDL. Por isso que é importante a gente manter a atividade física periódica, porque com esse HDL elevado, eu tiro o colesterol dos vasos e levo esse colesterol para ser eliminado.
Como as placas começam na segunda década de vida, daí a importância de nós educarmos as nossas crianças desde o início, desde os primeiros anos, a fazer atividade física, a fazer um esporte, porque com isso ela está minimizando a formação dessas estrias lipídicas que já começam a surgir por volta dos 10, 12, 14 anos. Então, é muito importante que nós tenhamos esses conceitos em mente para a gente entender por que o exercício, por exemplo, é muito importante nas crianças e nos adolescentes. Existem diversos ensaios clínicos na literatura, epidemiológicos, que mostram que crianças que praticam regularmente atividade física têm muito menos incidência de infarto e AVC na vida adulta, comparado com as crianças sedentárias desde o início. Outro problema importante, semelhante à hipertensão arterial, é o diabetes. Nós temos hoje em torno de 3% da população brasileira sabidamente eu digo, epidemiologicamente diabética, mas só metade dessa população é que sabe que tem o diabetes. Ou seja, metade das pessoas que estão andando pela rua não sabem se estão diabéticas ou não. Daí a importância de se fazer, nas avaliações periódicas, o exame da glicemia, né? Seja o exame pontual da glicemia em jejum, seja aquele exame da hemoglobina glicada, que dá uma média da elevação da glicose nas últimas 6, 8 semanas. São exames de grande importância, porque se eu identifico a pessoa como diabetes, eu posso iniciar esse tratamento precoce, minimizar a formação dessas placas no seu início e, com isso, evitar os eventos cardiovasculares. O paciente diabético, ele possui 3 a 4 vezes mais chance de ter um infarto e de ter um derrame do que o paciente não diabético. E para eu identificar isso e trazer essa população para o risco muito próximo da população não diabética com o tratamento, né, eu preciso somente de fazer uma glicemia uma vez por ano, né, nas pessoas. E a glicose elevada, como eu disse, ela é uma das principais causas da aterosclerose. E temos o tabagismo, né? O tabagismo, ele é um dos fatores de risco mais importantes. Quando o tabagismo está presente com outros fatores de risco, isso não é somatório, mas eu aumento 4, 6, 8, até 12 vezes mais chance de desenvolver um infarto e um derrame, por exemplo, se eu tenho tabagismo e diabetes associado. Se eu tenho tabagismo, diabetes e hipertensão, esse risco ele aumenta mais ainda. E é uma progressão geométrica, não é uma progressão aritmética. Daí a importância da gente, tendo fatores de risco modificáveis, nós mudarmos o nosso estilo de vida para que esses fatores de risco sejam controlados. E aí o meu risco, ele passa a ser o mesmo risco ou um risco praticamente idêntico da população sem esses fatores de risco. O tabagismo ele afeta as artérias, ele causa aterosclerose, é uma das principais causas de câncer no Brasil, e nós temos em torno de 400 mil brasileiros que morrem anualmente por causa diretamente associada ao tabagismo. Nós vamos abordar isso tudo em um podcast em breve. A obesidade e o estilo de vida sedentário, da mesma forma, ela contribui para os riscos das doenças cardíacas, né? Nós sabemos hoje que a gordura funciona como um processo inflamatório progressivo, ou seja, quanto mais gordura abdominal nós temos, maior é a nossa atividade inflamatória crônica, e essa atividade inflamatória crônica, ela está associada ao aumento do desenvolvimento de placas e à instabilidade dessas placas de gordura, causando o infarto e o acidente vascular cerebral. Por isso que é importante a gente emagrecer, a gente diminuir a gordura, principalmente a gordura abdominal, que é uma gordura que está muito associada com o aumento do risco cardiovascular. Hoje nós sabemos que 35% da população brasileira possui uma taxa de gordura no fígado acima do que a gente considera aceitável. E é necessário que se mude o estilo de vida para que este fator de risco possa ser reduzido. As consequências a longo prazo, né, desses fatores de risco são óbvias.
A principal causa de mortalidade no Brasil hoje, em torno de 60%, é o infarto e o acidente vascular cerebral. No mundo ocidental, é a principal causa de mortalidade já há vários anos, né? Além disso, ainda tem os problemas crônicos que são decorrentes desses fatores de risco presentes e interagindo por vários anos. A insuficiência cardíaca, né? Que é a incapacidade do coração em bombear o sangue à medida que a gente precisa dele durante as nossas atividades. A insuficiência cardíaca, ela é a principal causa de hospitalização em pessoas acima de 55 anos no Brasil. O Sistema Único de Saúde gasta uma fortuna anualmente tratando esses pacientes. E se nós atuarmos nos fatores de risco, no bem-estar e na saúde cardiovascular, nós podemos prevenir de maneira eficaz e eficiente o surgimento da insuficiência cardíaca. Da mesma maneira, doença arterial periférica, as arritmias, né, os problemas cardiovasculares, principalmente o infarto e as obstruções. É importante discutir como esse gerenciamento pode afetar a nossa saúde cardiovascular, porque você entendendo isso, você vai saber o que você pode fazer, independentemente de consultar ou não um profissional de saúde, para que você tenha uma saúde melhor no seu futuro, né? Esses fatores de risco coexistem e esses fatores de risco se interagem. Como eu citei, eles não se interagem de forma aritmética, ou seja, se eu fumo eu tenho risco 1, se eu sou hipertenso e fumo, meu risco é 2. Não, se eu fumo eu tenho um risco X, se eu fumo e sou hipertenso, meu risco vai para 4x, se eu sou diabético, ele pula para 8, 12x. É assim que funciona o risco cardiovascular, infelizmente. E entendendo isso, nós vamos saber, obviamente, por que nós precisamos fazer essas intervenções, né? Isso tudo gera impactos na qualidade de vida. Se você emagrece, você vai ter uma condição aeróbica melhor, você vai dormir melhor, seu humor vai melhorar, seu hábito intestinal vai melhorar, né? Porque a inatividade física é uma das causas de constipação intestinal crônica. Então, o impacto na qualidade de vida, quando você cuida do seu risco cardiovascular, ele é patente e ele é mensurável, seja em você, pessoa saudável, seja em você com um problema cardiovascular já em tratamento. Por isso que a prevenção, ela é o segredo, né? E ela deve começar desde cedo. Né? Desde os nossos filhos, com 8, 10 anos, devemos levar no pediatra e ele vai solicitar alguns exames de sangue para saber se tem diabetes, saber se tem colesterol elevado, saber ver outras interrelações, o colesterol, né? Como eu disse, o diabetes, ver a pressão arterial e fazer as orientações, né? Controlar o peso, incrementar a atividade física, né, orientar sobre as questões do tabagismo, tudo isso é importante e muitas vezes um profissional de saúde vai te ajudar bastante neste acompanhamento, né? As estratégias de prevenção, elas são várias, né? Vai desde a dieta, né? Você fazer uma correlação desta alimentação saudável e incrementando com o seu risco cardiovascular, incrementando com a atividade física regular, né? Dieta rica em frutas, vegetais e grãos, como eu havia mencionado, fazer escolhas adequadas, né? Isso não quer dizer que você não vai esporadicamente comer um churrasco, comer uma feijoada, não é isso. A questão é o hábito e a prática reiterada daqueles hábitos que são considerados não saudáveis. A mesma coisa a atividade física regular. Você precisa, dentro de todo o seu gerenciamento do seu tempo, colocar ali pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, para que você faça uma atividade física dedicada, né? Também você pode incrementar a atividade física no seu dia a dia de trabalho. Então, em vez de você subir 2, 3 andares de escada, você pode andar, em vez de subir 2, 3 andares de elevador, você pode subir 2, 3 andares de escada, né? Você vai até o 16º andar, você para no 13º e sobe 3 andares de escada. O incremento da atividade física nas nossas atividades do dia a dia
conta muito para a nossa saúde cardiovascular. Pensava-se antes que não, mas hoje a gente sabe que quanto mais passos eu dou por dia, quanto mais quilômetros eu ando por dia, menor é a chance de eu ter problemas cardiovasculares. A gestão do peso ela é importante a gente controlar, a gente evitar sair daquele peso considerado o peso ideal para nós, e se estamos acima do peso, tentarmos fazer uma mudança dietética incrementada com atividade física para que eu reduza o meu peso. E reduzindo o peso, nós vamos melhorar de uma maneira geral o bem-estar cardiovascular. Além do mais, controlar o estresse, como eu havia dito, né? Quanto mais eu invisto na prevenção, menos eu gasto. Quanto mais eu invisto no tratamento das doenças, mais eu vou gastar. Por isso que é importante nós investirmos na prevenção. Isso evita, inclusive, de você ter que desprender um percentual significativo da sua renda para tratar, tomar medicamentos, fazer exames, fazer procedimentos que muitas vezes os convênios nem cobrem. Então, esta mudança do estilo de vida, ela traz benefícios em várias dimensões, inclusive no seu bolso, porque muitas das atividades, elas não dependem de custo, mas dependem do seu interesse e da sua boa vontade. Esse monitoramento dessa saúde cardiovascular precisa ser periódico. É importante que você, que esteja ouvindo, faça avaliações médicas preventivas. Por exemplo, no Brasil, a expectativa de vida da mulher é 6 anos a mais do que o homem, pelo simples fato do homem recusar a fazer toque retal. E com isso ele não faz a prevenção adequada do carcinoma prostático, e muitas vezes, quando ele vai ao médico, ele já está com uma metástase ou já está numa situação onde o prognóstico dele vai ser significativamente comprometido, pelo simples fato de recusar a fazer uma avaliação preventiva. A educação e a conscientização é fundamental. É importante que você leia, que você acesse sites confiáveis, sites com informações que sejam validadas cientificamente, porque existem muitas informações que, infelizmente, carecem de comprovação científica. E você vai acabar gastando recursos significativos, achando que está se beneficiando de uma série de estratégias para reduzir o seu risco cardiovascular e melhorar a sua qualidade de vida, e, na verdade, você está fazendo uma cosmetização temporária e a sua qualidade de vida e prognóstico, né, para você viver mais, você não está, na verdade, atuando, e muitas vezes você está, inclusive, aumentando o risco cardiovascular. Então, é muito importante que vocês leiam, que vocês procurem informações, preferencialmente com profissionais de saúde ou em sites confiáveis, né, para prestar essas informações. E lembrando que todas as abordagens, elas são multidimensionais. Eu não tenho uma abordagem para cuidar do meu sistema cardiovascular, da minha saúde cardiovascular e do meu bem-estar, abordando somente um aspecto específico, como, por exemplo, o estresse, ou abordando somente a atividade física. Nós precisamos fazer um conjunto de ações para que estas ações resultem efetivamente numa redução do seu risco cardiovascular. Bom, então nós estamos chegando ao final desse podcast. Eu gostaria de revisar os conceitos que nós falamos aqui. Nós falamos aqui da prevenção cardiovascular, dos aspectos multidimensionais dessa prevenção, da importância de nós abordarmos vários pontos específicos que têm a ver com a saúde cardiovascular, atividade física, bem-estar mental, exercício, cuidar dos nossos fatores de risco, uma dieta equilibrada, fazer exames periodicamente, né? E tudo isso é importante. Ficar atento para esses indicadores simples de um coração saudável, como aferir a pressão periodicamente, ir ao médico periodicamente dentro do recomendável para a sua faixa etária e os seus problemas, para avaliar
e monitorar esses fatores de risco quando presentes. Essas estratégias são muito importantes e devem começar ainda na infância. Quando nós educamos os nossos filhos para uma estratégia de prevenção e uma saúde cardiovascular, nós estamos investindo na sobrevida dos nossos filhos, na melhor condição de vida. E não só sobrevida, mas sobreviver com qualidade e com um bem-estar adequado. Então, é muito importante que nós cuidamos da nossa saúde cardiovascular para o nosso bem-estar geral e a nossa qualidade de vida. Isso está tudo interligado. O coração não é um órgão isolado, né? E todos os aspectos da saúde, mesmo outras doenças que aparentemente em nada têm a ver com o coração, elas estão sim interligadas. Concluindo então o nosso podcast, eu gostaria de frisar alguns pontos chaves. Primeiro, a revisão desses conceitos, né? A saúde cardiovascular, a prevenção, ela é um conceito holístico, é um conceito global e envolve várias dimensões, né, do risco cardiovascular. Ela vai desde a nossa dieta, a nossa atividade física, o nosso bem-estar mental, né? Atividades recreativas, de lazer, envolve nós aferirmos aqueles pontos que são passíveis de serem avaliados no dia a dia, como, por exemplo, a aferição da pressão arterial periodicamente, né? E também uma visita a um profissional de saúde para podermos fazer alguns exames dentro da sua faixa etária, da sua condição clínica. Para cada perfil nós temos uma periodicidade e um perfil de exames que nós devemos fazer, e isso é muito importante. É só cuidando de você que você vai observar esses benefícios ao longo do tempo. E como eu falei no nosso podcast, nós precisamos fazer isso desde a infância, educarmos os nossos filhos para que tenham hábitos de vida saudáveis e que eles possam replicar isso de uma maneira mais natural e assertiva para os seus futuros filhos. Portanto, precisamos fazer ações proativas, né? E essas ações proativas envolvem, por exemplo, fazer um check-up, modificar a dieta, e a gente começa sempre aos pouquinhos, um passo de cada vez, dia a dia, começar um programa de exercícios de uma maneira simples, que não te sobrecarregue. Quando você for fazer exercícios com um grau moderado de esforço, faça uma avaliação médica, porque isso é muito importante. Existem alguns problemas até raros que cursam de forma silenciosa e podem se manifestar, infelizmente, em uma atividade física intensa. Daí a importância de fazer uma avaliação médica para a atividade física. É importante que você se engaje e leia sobre esse assunto, porque você, ao ler sobre isso, você vai entender a importância e como isso afeta a sua saúde, não só hoje, mas no futuro também. E participar de programas para poder entender e ter informações com centros confiáveis, sites confiáveis, profissionais, porque o conhecimento e a conscientização são as mais poderosas ferramentas para a prevenção das doenças. Eu espero que você consiga absorver parte do que nós falamos aqui, porque o seu coração começa a bater ainda no útero, né? Aí você nasce e você vai ter várias décadas até o seu coração parar de bater. E é muito importante você cuidar da saúde dele, porque a saúde dele vai influenciar na saúde de praticamente todos os seus outros órgãos, né? Ele não é apenas uma bomba que empurra sangue, mas ele é o eixo central que vai ditar a sua vida, né? Vai ter o poder de conduzir a sua vida de uma maneira saudável, com bem-estar e com um aproveitamento adequado, né? Os desafios são muitos, né? E é importante você entender que nós não vamos fazer uma mudança radical, nem devemos. Nós precisamos fazer uma mudança lenta, progressiva e contínua. São essas pequenas mudanças as que surgem
no futuro com grandes benefícios. As grandes mudanças, geralmente, elas se perdem nas semanas subsequentes ou nos meses subsequentes. E você só vai conseguir fazer isso com informação, com persistência e com vontade de fazer essas mudanças. Nós vamos, nos próximos podcasts, abordar com mais profundidade todos esses temas e outros temas importantes, não só para a sua saúde cardiovascular, mas para uma saúde global. Tudo isso espero que você utilize essas informações e que você faça um pacto com você mesmo, com a sua saúde. Que seja o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável do ponto de vista cardiovascular e, por que não, uma vida mais feliz, com um bem-estar global. Você pode estar escrevendo a sua história, eu espero que sim, né? Porque nunca é tarde para nós começarmos. Se você tem 40, 50 anos, 60 anos, é o momento de começar. Sempre que você cuida da sua saúde cardiovascular, independentemente da sua faixa etária, você está sim adicionando benefícios concretos para a sua saúde no futuro. Siga-nos em nossas mídias e em nosso canal do YouTube, Dr. Gilmar Reis. Inscreva-se e prestigie a sua saúde. Muito obrigado.